Senhor Presidente, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados. É perante esta Assembleia que o Primeiro-Ministro, em nome do seu Governo, responde politicamente. Aliás, quando apresentava o programa de Governo em dezembro de 2015, disse o Primeiro-Ministro que era com uma postura de diálogo e compromisso que se apresentaria perante esta Assembleia. Simulava uma humildade e até um respeito que nunca concretizou. Sabemos hoje que não se referia aos representantes de todos os portugueses, que lhe importam apenas aqueles representantes que lhe permitiram estar no poder e manter o poder. E esses, PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista aos Verdes, aplaudem com vigor nos dias pares o que antes repudiavam. E nos dias ímpares fingem que nada têm que ver com este governo porque é preciso disputar votos e então aí o país, afinal, não vai tão bem. Este é o governo do Primeiro-Ministro que, quando aqui devia prestar contas do seu trabalho, aqui, porque a todos os portugueses e não apenas aos eleitores selecionados, presta contas, não tem pejo em introduzir qualquer manobra que desvie as atenções das suas falhas governativas. Falo porque a ideia de desrespeito por este órgão lhe é indiferente. O que este Primeiro-Ministro parece não compreender é que não é ao PSD que desrespeita quando faz estes números e se compraz com manipulações bem-sucedidas. Não é sequer ao PSD que indigna quando tenta reescrever a história com a maior desfaçatez. É aos portugueses, quando mente, negando que herdaram um país a crescer em 2015, e falo constantemente, a indignação que importa não é a do PSD, é a dos portugueses. Porque foi dos portugueses o sacrifício de salvar o país da bancarrota socialista e não há um debate em que não seja preciso repor a verdade, porque aqui são incapazes de assumir a responsabilidade por aquilo que fizeram. E se não são capazes de viver com o incómodo que isso vos gera, tenham a decência e o pudor de não atribuir as culpas a quem esteve cá para resolver o problema. Este é o governo que escolheu dizer que tinha virado a página da austeridade e repetiu incessantemente na busca de uma narrativa a gosto. Este é o governo que veio prometer recuperação de rendimentos e aplicou a maior carga fiscal de sempre nos impostos, que são iguais para todos, os que podem pagar e os que não podem pagar, baixando com grande pompa os combustíveis para com a outra mão aumentar a taxa de carbono. É o governo que discrimina entre funcionários públicos e funcionários do privado, jogando eleitoralmente com a desigualdade em vez de a combater, e prometeu tudo a todos, em troca de uma paz social que dava jeito à narrativa e depois culpa e difama professores, enfermeiros, guardas prisionais, funcionários judiciais de entre uma longa lista por exigirem o cumprimento dessas promessas. É o governo de um tempo tão diferente que até o significado da greve manipula. Em todo o governo anterior, as greves, que foram aliás menos, eram, diziam, descontentamento social, pois hoje, agora, são fruto de melhores expectativas de vida. Este é o governo que quis ganhar votos com as 35 horas, sem lidar com o reforço de pessoal que isso implicava por falta de responsabilidade, e não quis saber do caos que isso geraria nos serviços públicos e na vida dos portugueses. É o governo de um país com uma nova história, em que não há qualquer problema de sustentabilidade na segurança social, e vai alterando as atribuições de pensões para o futuro, porque não custa votos agora, e quem vier depois que resolva. É o governo da qualidade de vida, em que o Estado demora 2 anos a processar a pensão dos imigrantes portugueses. É o governo que virou a página da austeridade, mas demora mais de 1 ano a fazer as devidas devoluções do IVA às IPSS, num país onde em que cerca de 40% destas estão em risco de falência. É a soberba de quem se arroga ter combatido a precariedade e foi desmentido pelo INE. O número de precários hoje é o valor mais alto desde 2011. Este é o governo que clama pela afirmação do interior e pela descentralização, mas também na hora de atribuir verbas
O que conta não são os portugueses, são os eleitores. E Lisboa recebe por passageiro o dobro do Porto e o triplo do resto do país. É o governo onde se criam unidades para a valorização do interior, em que a diretora se demite por falta de apoio e compromisso político de um governo que deixa na gaveta as propostas para combater um problema que só importa propagandear. Este é o governo que encara como capricho o esforço que os seguros de saúde representam para as famílias portuguesas que não podem arriscar um Serviço Nacional de Saúde sem resposta em tempo útil. É o governo que tenta distrair-nos quando o Ministro da Ciência e do Ensino Superior vem anunciar o fim das propinas, mentindo. Mas não nos distrai o suficiente para não repararmos que nesse mesmo ensino superior, no tempo em que viraram a página da austeridade, as bolsas voltaram a estar atrasadas na hora de pagar aos estudantes, o valor da bolsa média baixou e as residências estão muito longe de ser suficientes, como se compreende no país que virou a página da austeridade. É o governo dos grandes investimentos que passa uma legislatura inteira a anunciar os tais 5 novos hospitais e acaba a legislatura sem hospital nenhum. E só em 2018 deixou 164 milhões de euros por executar no investimento público para a saúde. Deixaram no bolso quase 50% do que propagandearam. O governo que não aprendeu nada com a festa na Parque Escolar, que anunciou obras que nunca acontecem. Talvez porque no investimento público de que se vangloriou para a educação, só em 2018 deixou por executar 68%. E nessa vanglória de investimento público, só em 2018, na Justiça deixou 64,6% por executar. No ambiente, na agricultura, florestas e desenvolvimento rural, não chegou sequer aos 40% do que tinha anunciado. E no planeamento de infraestruturas, executou metade e multiplicou os anúncios de coisa nenhuma para vender a imagem do ex-ministro Pedro Marques. É o governo que prepara os orçamentos para que a comunicação social diga que aumentaram o investimento, que este país vive um tempo novo para agradar aos eleitores. Sabendo que, quando chegar a hora de traduzir isso em realidade para os portugueses, simplesmente não vai cumprir nem metade. Mas não importa, porque os dados de execução financeira, ou seja, aquilo que realmente utilizam, não dão capas de jornal. O governo cativa o futuro e a propaganda fica feita. É um tempo novo onde os amigos não têm de cumprir regras para ocupar cargos e os trabalhadores que denunciam falta de manutenção nos comboios são afastados. É um tempo novo onde se afastam pessoas que discordam, como no Infarmed, porque quem se mete com o PS leva, e afinal não é um tempo assim tão novo. Onde se substituem chefias da Autoridade Nacional de Proteção Civil com o critério socialista, e quando ela falha, estrondosamente, o governo finge que não teve nada a ver. Estes são os novos tempos de um país onde se roubam armas em instalações militares e o governo fala de empolamento político. Estes são os tempos do fim das dificuldades, onde morrem pessoas em outubro, porque o governo não aprendeu nada com as falhas de julho. É o governo que falha antes, durante e depois da tragédia. Onde caem helicópteros de emergência médica e ninguém tem responsabilidades. Onde caem motores de comboios em andamento. Mas o que importa é que temos um primeiro-ministro que acredita que as vacas voam. Este é o governo das boas notícias, onde o primeiro-ministro vai de férias quando a realidade é tão grave que não suporta meias verdades. Esta é a história do primeiro-ministro António Costa, que foi jogando ao jogo do poucochinho, convicto de que as pessoas pagariam tão caro pela bancarrota socialista que esqueceriam os seus responsáveis e puniriam o governo de Passos Coelho por resgatar o país. A história de um governo que nunca imaginou que era possível dizer às pessoas com honestidade aquilo que as espera e, em conjunto com elas, salvar o país e pô-lo novamente a crescer. Esta é a história. Esta é a história de um primeiro-ministro que distingue, de facto, entre portugueses e eleitores. E é por isso que acaba a chegar escondido à convenção que teve no sábado, para fugir do encontro com os portugueses que não estão a fazer o jeitinho de se comportarem como bons eleitores. Para o PSD, a competência na governação não é medida pelo populismo do que se apregoa, mas pela coragem e seriedade de se encarar os problemas e pôr em prática as soluções.
Como disse o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, os portugueses escolherão em cada momento aqueles que lhes inspirarem mais confiança em função da credibilidade que lhes conferirem. Talvez este Primeiro-Ministro nunca compreenda que o valor da verdade demonstra respeito e conquista respeito. Mas os portugueses compreenderam nas últimas eleições e vão voltar a compreender. Obrigada.